Muito bem, tudo pronto, preparado. É o capítulo final dessa história belíssima. Que história linda, professora Judite. Como a sua história comoveu, tocou o coração das pessoas. Como tocou o meu coração, vai tocar o coração do meu público ouvinte maravilhoso do YouTube. Uma das histórias mais belas que nós já contamos. Não perca esse final por nada. Eu vou te dizer mais. Compartilhe essa história, porque eu tenho depoimento de pessoas. Ao final da história você vai ouvir depoimento de gente dizendo que essa história ajudou essa pessoa a enxergar a vida de uma outra forma, de uma outra maneira. Olha que bacana. Então fica comigo, fica na sintonia, ouça o final lindo dessa história. Pedido, sim, eu quero chegar a 100 mil inscritos. E só tem um jeito de chegar a 100 mil inscritos: se você me ajudar. Paulinho, boa pessoa, mas eu já fiz a minha inscrição. Não basta, minha amiga. Eu quero que você espalhe, eu quero que você peça às pessoas do grupo de WhatsApp, quero que você peça que teu grupo dos ex-alunos do colégio tal, seus amigos eternos, que eles entrem no nosso canal, se inscrevam acionando o sininho. Só tem uma forma do nosso canal chegar a 100 mil, só tem um jeito de eu receber a plaquinha de 100 mil inscritos, se você me ajudar. E o nosso canal é orgânico, é pedrinha sobre pedrinha, a gente vai construindo. Você é o tijolinho que faltava na minha construção, já dizia uma música. Então eu conto com o teu tijolinho. Coloca o teu tijolinho para que a gente construa essa parede transparente, tá? Essa parede dos 100 mil inscritos. Você me ajuda? Um pedido mais. É muito importante que você se torne membro do canal. Vamos fazer o seguinte: se você gostar do final dessa história, se não gostar, não precisa. Se você gostar do final dessa história, mas é compromisso. Se você entender que essa história de fato ela te ajudou, eu quero que você entre e seja membro do nosso canal. Perfeito? Combinado? Porque o YouTube incentiva que os criadores de conteúdo, eu sou um criador de conteúdo do YouTube, que a gente apoie os fãs para que eles se tornem, mais do que fãs, membros do canal, que assinem pelo canal. Conto com você. Isso posto, prepara o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história da incrível professora Judite, que começou lavando roupa num rio, aqui no nosso canal, acabou de começar. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, sou eu, Judite. Paulinho, você lembra da primeira parte da minha história, né? Aquela que lavava a roupa no rio com a mãe. Tínhamos uma vida paupérrima. Eu sempre digo, sabe, Paulinho, que a minha vida começou de verdade no dia em que o sabão escorregou das minhas mãos e desceu rio abaixo, levando junto meus sonhos de menina. Quando eu tinha 15 anos, o corpo franzino de quem nunca teve fartura e os olhos cheios de esperança, mesmo quando a barriga doía de fome e a roupa do corpo já tinha remendo em cima de remendo. Era o riso que sustentava o espírito. E foi com essa idade de 15 que eu conheci o Nelson. Com ele me casei, tivemos 3 filhos, mas um acidente levou o meu primeiro grande amor. Enterrei meu marido e foi naquele cemitério pequeno que eu prometi a mim mesma que, mesmo sem entender o porquê, eu ia lutar. E não apenas por mim, mas principalmente pelos nossos 3 filhos. Mas lutar é fácil de falar. É ou não é? Lutar é fácil de dizer. Quero ver na prática. Quero ver na prática. Difícil é fazer. Vinícius
Meu mais velho tinha 10 anos, Tiago, por volta de 5 para 6 e Dimas 4. Peguei os 3, um baú velho, um rosário, era tudo que me restava lá no sítio. E fui para a cidade me assustou, tanta casa junta, tanta gente correndo, buzina, vozes, barulho. Mas foi ali que eu encontrei, depois de muitas tentativas e portas fechadas, o emprego. E justamente na mansão, a casa mais bonita da cidade. O portão de ferro imponente dava para ver jardim, com fontes e roseiras, as janelas grandes e uma escadaria de mármore. Eu ainda não sabia, mas aquela era a casa do homem mais rico da cidade. Dr. Julião, banqueiro. Eu nem sabia o que era isso na época. Dono também de um colégio, o Colégio Central, e o homem de muito respeito. Fui atendida e contratada pela governanta Rita. Ali eu fazia de tudo, mas virei cozinheira. E olha, cozinhar era uma arte que eu aprendi lá com a minha mãe. Logo nos primeiros dias, o Dr. Julião elogiou meu tempero e disse que fazia tempo que ele não comia uma galinha ensopada tão boa. Eu fiquei até sem graça. Agradeci e continuei o serviço, mas ele começou a aparecer mais vezes na cozinha, pedindo café, puxando conversa comigo. Eu o respeitava muito. Era um homem viúvo, fala mansa, sempre educado, e com o tempo percebi que ele gostava de conversar sobre a vida, sobre os livros que ele tinha, mas que eu nunca tinha lido. Aliás, eu mal sabia ler. A minha leitura era fraca e ele falava sobre livros comigo. Ele sabia que eu não sabia, mas me ensinava e falava sobre o mundo. Um dia, durante uma dessas conversas, ele me perguntou: Judite, você estudou até que série? Eu abaixei a cabeça e respondi: praticamente eu nem comecei, doutor. Primeiro ano do grupo. Assim, depois a professora abandonou, teve que ir embora da escola, do sítio, da fazenda. Eu aprendi malemar. Quando eu falei malemar, ele já viu o meu nível educacional. Malemar, eu aprendi a juntar o A mais o B. Eu leio com dificuldade. Ele tinha observado nas receitas novas, especialmente quando eu falei estrogonofe. Aí ele disse: pois então você devia aprender, você tem inteligência nos olhos. Achei graça daquilo, mas a frase ficou martelando em mim. Alguns meses depois, ele me chamou na biblioteca. Olha que foi difícil aprender esse nome, mas eu aprendi. Me chamou na biblioteca e falou: Judite, a senhora vai começar a estudar. Eu quase caí para trás. Eu, doutor? Perguntei. Sim, vai aprender e vai estudar. Mandei chamar o professor Franz. Ele virá aqui em casa pelo menos 2 vezes por semana para lhe ensinar. E nesse intervalo que a senhora tem entre o almoço e o jantar, a senhora também vai completar os estudos indo lá no Colégio Central. Meu Deus do céu! Era tudo que eu mais sonhava e precisava e queria. O professor França era um homem de meia idade, de voz calma e uma paciência infinita. No começo minhas mãos tremiam só de segurar o lápis. Eu me sentia uma tola, mas ele dizia: ninguém nasce sabendo, saber é luz que se acende, Judite. E assim foi. Aos poucos aprendi letras, os sons, as palavras. Eu digo sons porque eu tinha que aprender a falar determinadas coisas. Gente, não é fácil. Gente, é difícil. Quando eu consegui ter a primeira frase minha assim escrita com perfeição sozinha, eu chorei. Eu lia devagar, mas lia. Lia e não parei mais de ler. Lia tudo que pintava e de vez em quando o doutor Julião pegava um livro para que eu lesse. Demorava, mas eu lia. E com o incentivo do professor França e do doutor Julião,
Me inscrevi no supletivo, estudei à noite depois de trabalhar o dia todo e muitas vezes eu adormecia sobre os livros e outras vezes eu chorava de cansaço, mas desistir não era uma opção. E aos 31 anos eu recebi o diploma de professora normalista. E foi sim o dia mais bonito da minha vida, quando eu entrei na sala de aula pela primeira vez, as minhas pernas tremiam. Os alunos eram adultos, gente simples como eu, homens de chapéu, da roça, do sítio, mulheres de mãos carejadas, também da enxada. Dentro da sala ficaram assim o Dr. Julião, professor França, e um pessoal da diretoria da escola, sabe, do colégio. Eles ficaram assistindo a primeira aula minha. Eles ficaram assim, e até algum aluno de faculdade mesmo assistindo a primeira aula que eu ia dar. Eu tremia de medo. E a primeira palavra que eu ensinei foi aba. Sinceramente, eu achava a palavra mais simples do mundo, porque era o A mais o B mais o A, aba. Expliquei sorrindo. Todo mundo aqui tem chapéu, não tem? Pois então, isso aqui no chapéu como é que se chama? Aba, aba. Eles repetiram e riram, e eu ri junto. Naquele instante eu senti que eu estava retribuindo o que um dia me foi dado, a chance de aprender. Pois essa é a palavra mais simples que vocês vão aprender. O A já ensinei, o B da barriga eu já ensinei, é repetir o A. Quando a gente junta o A, B da barriga mais o A mais BA, aba. Pronto. E tá escrita a primeira palavra da vida de vocês. Coloca aí na aba do chapéu. E muita gente escreveu na aba. Eles gostaram. Tanto que o pessoal do fundo, da diretoria, o Dr. Julião, o professor França, eles me aplaudiram. Depois os alunos também entraram no embalo e me aplaudiram. Mas a vida nunca deixou de caminhar sem tropeços, né, Paulinho? Na casa do Dr. Julião, eu comecei a ganhar determinadas concorrências. A dona Rita, a governanta, até que no começo ela me ajudou, gostou de mim, mas quando ela viu a minha evolução e eu tinha o apoio do Dr. Julião, patrão, ela mudou completamente comigo. Ela passou a não me engolir mais da forma que ela engolia. Mudou comigo assim da água pro vinho. Me olhava torto, sempre reparando nos meus passos, nas minhas roupas simples, nos meus modos. No começo eu pensei que fosse apenas implicância passageira, mas depois eu percebi que era algo mais do que isso. Era inveja. Rita, a governanta, morria de inveja do meu progresso. Quando soube que eu estava estudando, torceu o nariz. E quando soube que eu me formei, então, bufou! E quando ela soube que eu estava dando aula de noite pros adultos do Mobral. Aquele tempo, eu estou falando dos comecinhos dos anos 70, havia o Mobral, o Movimento Brasileiro de Alfabetização. E quando ela soube que eu estava dando aula para o Mobral, chegou a comentar com a faxineira da casa: Dona Alice, como é que pode uma mulher que não sabia nem colocar a perna no ar, agora está dando aula? Eu tenho pena desses alunos dela. E na sequência se ouvia o riso dela, assim, falso, forçado. Eu tenho pena dos alunos dela. Mas eu já tinha passado por muitas nessa vida e não era isso que iria me tirar dos trilhos. Um dia, a dona Rita, a governanta, me chamou na copa e disse com a voz fria: Judite, o doutor não vai gostar dessa história de cozinheira virar professora. Vai acabar misturando tudo e dando confusão. Lá no colégio eu não mando. Mas eu só quero trabalhar, dona Rita. O salário daqui me é muito importante, eu ainda continuo levando um pouquinho de comida para os meus filhos. Ensinar não atrapalha o serviço? Pois eu acho que atrapalha sim. E dias depois ela me deu a notícia.
Você está despedida. Siga trabalhando agora como professora. Eu senti o mundo desabar de novo. Eu não queria ir embora daquela casa. Mas antes que eu deixasse a casa, aliás, eu já me preparava até para sair, eu ouvi a voz de comando do Dr. Julião vindo do escritório dele. Sim, a biblioteca, que agora eu já falava bem. Judite, vem cá um instante. Entrei, o coração batendo na biblioteca. Eu gosto de falar porque eu aprendi. E disse o Dr. Julião: olha, aqui ninguém despede ninguém sem que eu saiba. A senhora Dona Rita ultrapassou os limites dela. Judite, você fica. Você fica, deixa as suas coisas aí. Mas, doutor Julião, a Dona Rita... O dono da casa aqui sou eu. Você fica, Judite. Eu nunca me esqueci do olhar de ódio que a governanta me lançou naquele momento. Depois disso, ela passou a viver a me atormentar por baixo dos panos. Mas o que mais me preocupava não era ela, nem nunca foi. Na verdade, quem me preocupava mais era uma doutora Esther, advogada do banco. Fazia parte do jurídico do banco. O doutor Julião tinha um banco. Essa mulher bonita, de família importante, cheia de modos e perfumes caros, ela vivia na casa por conta dos assuntos do banco e a cada visita fazia questão de me diminuir. Certa vez, enquanto eu servia o café, ela disse: doutor Julião, o senhor é bom demais. Se continuar cercando-se de gente simples, um dia o senhor pode ser explorado, sabia, doutor Julião? Falou perto de mim. Eu fingi que não escutei, mas o meu coração ardeu. E com o tempo eu percebi que a doutora Esther, ela queria muito mais do que o respeito do patrão. Ela queria a mão dele. Ele era viúvo. 62 para 63 anos. Ela queria casar com ele. E ao que tudo indicava, não suportava a ideia de vê-lo me tratar com carinho e admiração. Doutor Julião, ele era um homem de palavra e coração justo. Nunca me faltou com respeito, mas às vezes eu sentia algo diferente no ar quando ele me olhava. Ele o fazia com ternura. Quando perguntava pelos meus filhos, parecia que realmente ele se importava. Ele sabia até o nome dos meninos. E o Vinícius, como tá? Tá indo bem? Que bom. O Tiago? Tô bem. E o caçula, o Dimas? Ele se interessava por eles. Um dia eu cheguei assim e encontrei um envelope sobre a mesa da cozinha. E dentro havia uma carta escrita com caligrafia firme. Eu conhecia a letra do Dr. Julião. E agora eu lia bem. Eu era professora, caramba. Estava escrito: Judite, a senhora me ensinou que a dignidade não depende do berço, mas da coragem de enfrentar a vida. Sou grato por tudo o que faz por mim e por essa casa. Com estima, Julião. Eu guardei aquela carta como quem guarda uma joia. Não por vaidade, mas por reconhecimento. Meus filhos foram crescendo. Vinícius, o mais velho, entrou para o colégio central do Dr. Julião com bolsa integral. Porque o colégio era particular. O Tiago seguiu o mesmo caminho e Dimas, o menor, se destacou como o mais estudioso também por lá. Tudo isso era fruto da semente plantada com tanto sacrifício. Fruto do meu trabalho, da minha luta. Eu era uma abnegada. E assim o tempo passou. As rugas chegaram, mas eu me sentia cada vez mais viva. Ensinar se tornar a minha missão.
E continuar cozinhando pro doutor Julião na casa não me atrapalhava em nada. A Rita, ela acabou sendo despedida, eu não me lembro, ou ela pediu a conta. Então ela, para se aparecer, dizia que pediu a conta. O doutor Julião contava outra história. Lá na minha relação com os meus alunos adultos, ensinando-os pelo Mobral, a cada aluno que aprendia a palavra aba inicialmente, eu via um pedacinho de mim se libertando da ignorância. Certa tarde, quando eu cheguei em casa, o doutor Julião me esperava na varanda. Tinha nas mãos uma pasta de couro e um olhar diferente. Judite! Ele sempre foi assim, autoritário no modo de falar. Judite, disse ele, há tempos quero te pedir algo. Pode falar, doutor. Eu quero que você aceite o cargo de professor agora lá no meu colégio. Mas, doutor, eu não sei se eu tô capacitada. Eu tô dando aula lá de noite para os adultos no Mobral. No colégio do senhor é colégio particular, os pais, eles pagam. Você não me contou nenhuma novidade ainda, Judite. Eu sei, eu sou o dono do colégio central. Eu sei que os pais pagam, e daí? Eu quero que você dê aula no primário lá. Você vai começar com a turma do jardim, o pré, depois do primeiro ano, a primeira série. É justamente a hora de você mostrar que o saber não tem cor nem endereço. Mas o senhor acha que eu tenho mesmo capacidade para isso? Ora, se você dá aula para os adultos e eles aprendem a primeira palavra aba, vão aprender com você. Eu abracei aquele homem como quem abraça um pai. E no dia seguinte, eu entrei no colégio usando o meu vestido simples, com a cabeça erguida. Os aluninhos me olhavam assim com curiosidade, filhos de gente rica da cidade, sabe? Porque era uma escola particular. Alguns cochichavam, outros riam. Acharam alguma coisa engraçada em mim, sei lá o quê. Mas quando eu comecei a aula e eu escrevi A mais B mais A, e eu levei um chapeuzinho porque eles não tinham chapéu. Agora na outra turma eu levei um chapeuzinho e mostrei, isso aqui no chapéu se chama... Eles nem sabiam. Aba, isso aqui se chama aba. E a primeira palavra que vocês vão aprender aqui comigo é o A mais B mais A. Aba. Quem é que vai escrever aqui na aba do chapéu? Uma menina levantou a mão e correu e veio escrever. Falei da minha história para as crianças, minha força de aprender. E de novo havia uma turma de professores no fundo da sala de aula meio que investigando. E mais uma vez eu fui aplaudido. Foi o segundo milagre da minha vida. O primeiro havia sido aprender. O segundo, ensinar. Doutora Esther, a advogada, nunca se conformou. Ela, inclusive, como advogada, começou a espalhar, porque ela é de uma família tradicional. Ó, não matricula as crianças lá no Colégio Central, não. Tem uma mulher lá dando aula no pré, analfabeta, cozinheira do doutor Julião. Isso acabou afastando mesmo alguns alunos. Acabou, porque tem gente que escuta esse comentário, ainda mais de quem vem. Algumas pessoas se deixaram influenciar, mas a maioria gostou do meu trabalho. As crianças começaram a se desenvolver melhor. Ó, falam tão mal da moça que é cozinheira do doutor Julião, mas meu filho parece que aprendeu mais. Eu ainda acumulava a função de professor e de cozinheira dele exclusiva. Um dia eu escutei parte de uma conversa entre a tal da doutora Esther com
a governanta Rita ainda estava lá num canto da sala. E essa conversa acabou me dando mais força. Ainda as duas estavam conversando. Ela está encantada com o que está fazendo agora. E o pior você não sabe, disse a Rita para ela. O pior é que o Dr. Julião também está encantado por ela. Por quem, Rita? Pela Judite. Você acredita nisso? A cozinheira. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não acredito que o Julião desceu a esse nível. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir, disse com autoridade a tal da doutora Esther. Eu escutei. Pensa que eu tremi? Vou ser honesta, eu sorri por dentro. Não porque houvesse amor entre mim e o Dr. Julião. Ao menos não declarado. Mas porque eu sabia que elas estavam desesperadas não só por inveja de mim, mas por medo de enxergar que um homem poderoso podia respeitar uma mulher simples, humilde, que veio do nada e que lavava roupa no rio. Era isso. Como é difícil a pessoa aceitar a ascensão da outra. Faça um exame, um autoexame. Observa se você também é assim. Como é que é difícil você aceitar uma pessoa que vem de baixo, mas bem lá de baixo. De repente ocupar um cargo de destaque na vida. Você fala, não, eu não vou respeitar, isso não merece. De onde a pessoa veio, tá pensando que é o quê? É como se a sociedade dissesse assim para aquela pessoa: não tem direito de subir, não vai subir, não, aqui não vai mandar, aqui não vai dar ordem. Lavava roupa, lavava fralda com merda dos outros e agora quer o quê? Quer ensinar? Quem pensa que é? Desigualdade, é disso que eu estou falando nessa história. É isso que eu quero que se destaque na minha história. A desigualdade, aí é que tá. As pessoas, elas não admitem que a outra que veio de baixo, a que lavava roupa no rio, um dia se torne a professora do filho dela. Não pode, não tá vendo que não pode, não tem cabimento uma coisa dessas? Por que não tem? Por que não tem cabimento? Quer dizer que quem lava roupa no rio não tem direito de crescer e aprender e se tornar uma professora? Por que não tem? Elas tinham medo. A doutora Esther, a dona Rita, a governanta, elas tinham medo. Medo de uma mulher humilde que cresceu. Mas o destino, aquele mesmo que um dia levou meu Nelson, o primeiro amor da minha vida, tinha outros planos para mim. Alguns anos depois, o Dr. Julião adoeceu. Cigarro foi o culpado. Coração fraco, diziam os médicos. Eu passei a cuidar dele com dedicação, preparando comidas leves, levando os remédios. Quando ele tinha dificuldade para ler com a vista embaçada, porque ele passou a ter a vista embaçada, eu lia o jornal do dia para ele. Ele pedia coluna por coluna, eu lia para ele. Nossa, Judite, quando eu escutava você tentando ler as receitas aqui de casa e agora vejo a tua leitura. Você sabe ler, você engole as palavras e coloca com clareza para fora e com luz. Você acredita que eu aprendo as notícias com você, Judite? Até que numa dessas noites ele segurou a minha mão e falou: Judite, a vida é curiosa, não é? Eu que vivi cercado de luxo, só encontrei paz ao lado de quem veio do rio.
você lavava roupa num rio. Judite. Nem com a minha falecida mulher, que era uma mulher refinada, bons tratos, boa família, nem com ela eu era tratado da forma que você me trata, com esse respeito, com esse carinho. Judite, obrigado. Obrigado por você existir na minha vida. Eu fiquei em silêncio. As lágrimas me encheram os olhos. E eu falei para ele assim, sem graça: o senhor vai ficar bom, doutor. Eu não tinha o que falar. O senhor vai ficar bom, doutor. Ele sorriu. E se eu não ficar... Ele parou. E eu tive medo que ele desse sequência. Ele fez essa frase e parou. E se eu não ficar... E parou. Eu fiquei com medo da sequência. Eu queria disfarçar e sair dali. Sabe quando você tem medo que a pessoa complete? Eu tive medo até de responsabilidade que eu não podia assumir mesmo. E se eu não ficar, Judite, eu vou deixar meu colégio em boas mãos. Eu fingi que não entendi. Eu fingi que eu não entendi. E no dia seguinte... E no dia seguinte ele amanheceu dormindo para sempre. Chorei como quem perde um novo rumo. Mas dentro de mim havia também a gratidão. Dias depois deixa eu contar, a cidade inteira foi no velório do Dr. Julião. Prefeito, delegado, juiz de direito, promotor. O promotor do Ministério Público nem era lá da cidade, vinha de fora, mas esteve no velório dele. Dias depois recebi a visita do tabelião, do homem responsável do cartório, junto com um advogado, Dr. Alonso, e uma carta e documento. Judite, dizia a carta, lida pelo Dr. Alonso, na testemunha do tabelião. Judite, você é a prova viva de que a educação transforma o destino. Cuida do colégio para mim, como você cuidou de mim e da minha casa. Que cada criança que entrar ali aprenda, antes de tudo, a ter alma limpa, como as águas do rio que a moldaram. Aquelas águas cristalinas, onde você lavava a roupa branca da sua mãe e de tantos outros. Deixo autorizado e exijo que o Colégio Central passe a se chamar Colégio Professora Judite. Doutor Alonso, Doutor Alonso, eu não posso aceitar isso. Como não? O documento está assinado, é um pedido dele, pessoal, a mim. O tabelião está aqui, já foi mudada a razão social. O colégio passará a se chamar Colégio Professora Judite. Eu continuei ali firme. Eu já tinha prateado no meu cabelo. E o coração cheio de esperança.
As placas estavam prontas. Elas não eram luminosas, porque naquela época era difícil as placas luminosas, elas eram grandes e bem escritas. Colégio Professora Judite. Além das ações, a maioria delas do colégio terem ficado em meu nome. Eu teria o cargo de presidente vitalícia do colégio a partir dali, tudo assinado e documentado, embora eu tivesse autorização para formar a diretoria e mudá-la a cada biênio. Eu respondi depois das lágrimas, sorrindo, porque eu só podia responder mesmo depois, até que eu me recuperasse. Porque foi com essa palavra que eu aprendi a escrever o meu destino. Hoje, quando eu passo pela beira do rio, onde um dia eu lavei roupa com a mamãe, eu ainda vejo o meu reflexo na água e agradeço, não pela sorte, porque sorte não tive, mas pela coragem de não desistir. Não confunda com sorte. Coragem de não desistir. Aprendi que a vida é feita de muitas abas. A aba do chapéu que protege, a aba da página que viramos, a aba da alma que abrimos para deixar entrar a luz. E se um dia alguém me perguntar o que é vencer, responderei sem pensar: vencer é aprender. Mas não é só aprender. Vencer é também ensinar. Vencer é não deixar que o rio da vida leve embora o que nós temos de mais precioso, que é a esperança. Eu disse no início, eu falei que eu não tenho lá muita habilidade para digitar no computador. Até que na máquina de escrever eu aprendi bastante, mas no computador eu acho mais difícil. E outra coisa, talvez a minha visão também não ajude tanto mais. Um monte de coisa que vai fugindo da gente. Um monte de coisa. Mas a minha neta tá aqui. Você tá escrevendo tudo conforme a vovó tá narrando, né? Então escreve aí a parte final da minha história. E o meu rio, meu rio, correu por pedras, quedas, corredeiras, antes de encontrar sossego. Quando me formei professora naqueles anos 70, para ser mais precisa, 1974, parecia um sonho impossível. Eu, Judite Maria do Carmo, filha de lavadeira, viúva de Nelson, mãe de 3 meninos que só tinham a mim, me tornei professora. O mais bonito não foi o diploma, foi o primeiro dia em que eu entrei numa sala de aula. A escola ficava em cima da Câmara Municipal. Alfabetização de adultos, professora do Mobral. Tinha gente que dizia: não é possível que uma cozinheira vai ensinar. Eu tenho pena dos alunos. Mas eu virei professora e no quadro eu escrevi o A mais o B com o A. A primeira palavra que eu ensinei foi aba. Aba. Foi coragem, não foi sorte. Eu sei que as pessoas vão perguntar: e os filhos dela? Ô Paulinho, eu ouço as suas histórias e a turma quer entender tudo que acontece. Vinícius, o mais velho, me deu muitas alegrias. Virou advogado, casou-se com a Celina,
tiveram 2 filhos, Nádia e Renato. Nádia, a mais velha, herdou minha paixão pelos estudos e foi ela que me ajudou muitos anos depois a tocar lá o colégio. Tiago, do meio, era o mais sonhador, gostava de desenhar e vivia com lápis e papel. Virou engenheiro único e tão somente devido aos desenhos técnicos que ele sabia fazer, porque ele era bom de desenho artístico e desenho técnico. Ele também teve 3 filhos com a Lorena, o Caio, Lúcio e Paula. Caio, Lúcio e Paula. Essa turma cresceu me chamando de vó Dite. Virei a vó Dite e até hoje sinto o calorzinho desse correndo pela casa. Vó Dite de cá, vó Dite de lá. Dimas, o caçula, foi aquele que mais me deu assim preocupação com os estudos. Ele enfiou na cabeça que ele queria ser policial. E acabou prestando concurso e se tornou agente federal. Casou-se com a Rafaela, enfermeira de hospital, e tiveram a única filha, a Marina. A Marina é dela que eu falo agora com o coração apertado e agradecido. É ela, minha neta querida, que está aqui digitando para mim. Eu dito, Marina, escreve. Digita para mim, Marina. Vó, tá na hora de acabar. Senão Paulinho, boa pessoa, não vai ler, vó. Tá escrevendo muito. Coloca aí, então. Coloca aí para terminar, Marina, coloca aí. Era um rio largo. Era um rio largo. Passava muita água. Marina, eu não tô achando. O que você não tá achando, vó? Caminho, eu queria fazer uma poesia. Ah, vó, não dá tempo de fazer poesia no fim. Então põe aí, era um rio largo. E por ser um rio largo, eu pude enxergar a amplitude da vida. E um dia, além da espuma e do sabão da roupa lavada, eu soltei nesse rio largo um barquinho que eu fiz de papel. E quando aquele barquinho foi levado pela corredeira do rio, eu pensei comigo: oh Deus, aonde vai parar esse barquinho? Eu não obtive resposta porque o barquinho sumiu. E eu acho que aquele barquinho continua viajando até hoje. Vó, não exagera. O barquinho deve ter molhado, vó. E deve ter afundado. Para, Marina. Se você não enxergar a vida com poesia, é melhor você nem escrever. Tá. Então o que eu ponho no fim? Põe que tocar o barco. Põe assim no fim. Tocar o barco sempre é a coisa mais importante da vida. Viver não é preciso. Navegar é preciso. Pronto. Acho que eu não podia ter terminado melhor. Terminou, vó? Terminou, Marina. Terminou, Paulinho. Essa é a história da lavadeira de rio com a mãe que ficou viúva com 3 filhos pequenos e que um dia se tornou dona de um colégio. Dona de um colégio. Que teve o colégio com o seu nome e que foi mantido assim. Teve gente com inveja, teve gente contra, teve gente que achou um absurdo. Mas merecimento é merecimento. Vou ficar esperando as opiniões de todos vocês a partir
de agora. Que história linda, Paulinho. Nossa. A inveja é complicado, Paulinho. A inveja é a casa e morada dos desgraçados, sem alma e sem consciência. Quem a outra inveja é porque não tem moral, juízo e tampouco na vida decência. A inveja é a casa do demônio. É de quem ama o mal fazer, sem o brilho da vida ter, mas prefere dar raízes e continuidade do mal aos outros fazer. Paulinho Erivaldo aqui no Sacumã. Eu desejo a todos os invejosos dessa face da terra que voltem, permaneçam e vão para os quintos dos infernos, que lá é a sua morada. Vai fazer da sua vida a inveja para os outros nos quintos dos infernos. Vocês não deveriam existir. Deixa as pessoas que merecem crescer, sem os seus olhos perceber, e nem perto queira ficar ou permanecer. Grande abraço, Paulinho. Grande abraço. Um bom dia, bom trabalho. Paulinho, que história linda. Essa mulher também maravilhosa. Gente boa encontra gente boa mais tarde, não é? Que coisa linda. Adorei essa história. Que história espetacular, né? Aqui é Maria Auxiliador de São Judas. Oi, Paulinho, bom dia a todos da capital. Que história maravilhosa, Paulinho, da Dona Judite. Que linda história. Deus abençoe sua família, Dona Judite, e a senhora, viu? E, nossa, essa história vai me ajudar a seguir, vai me ajudar a ter mais forças para lutar pelos meus sonhos. Deus abençoe vocês todos, Paulinho. Beijo, viu? Amo você, Paulinho. Amo todos da capital. Ivani de Itaquera. Bom dia, Paulinho. Bom dia, pessoal da capital. Como é difícil, né? A inveja, né? Tem ser humano que não quer ver o outro com nada. Só tá feliz quando o outro tá lá no céu. Às vezes tá dando os parabéns pra você, falando que tá feliz por suas conquistas, mas lá no fundo tá desejando que você caia. Então tem que ter muita força de vontade e se afastar dessas pessoas. Só que a gente nunca sabe quem é, né? Esse tipo de pessoa, né? Mas é insuportável conviver com pessoas assim. No ambiente de trabalho é o que mais tem, viu? Pessoas assim. E tá te desejando bem, mas no fundo, deseja que você caia, que você não tenha nada. Beijo, só a Ju aqui de Mauá. Manda um abração pra Aparecida, do Vila Vitória em Mauá. O pessoal daqui de Mauá, em geral, né? E todos aqui da capital. Tá bom? A Rosa, minha prima, e todos que estão te ouvindo. Obrigada. Ótimo programa seu, Paulinho. Bom dia, Paulinho. É a Cristiane de Santo André. Parabéns pela história dela, maravilhosa. Ela foi muito guerreira, superou todas as barreiras. Ela é uma mulher de sucesso e uma mulher humilde. É disso que o mundo precisa. Está de parabéns mesmo.